Bom dia. Antes de mais nada, queria agradecer o convite por estar aqui e eu dou parabéns ao Fernando e a toda a sociedade pelo excelente nível do Congresso e nessa cidade que é, para mim, uma das melhores do Brasil. Na realidade, me deram o tema de transplante de sangue de cordão em 2016, quer dizer, então foi um pouco difícil, não difícil, mas um pouco desafiador para eu poder falar o que está acontecendo com o transplante de sangue de cordão, já que, como vocês sabem, o haplo é uma modalidade que tem crescido muito por várias razões e, com isso, a gente vai ter que pensar muito como que a gente vai lidar e indicar os transplantes com sangue de cordão umbilical, mas para mim está um pouco claro qual que é o papel do transplante de sangue de cordão umbilical atualmente. Então, vocês desculpem, está em inglês, mas a gente vai abordar alguns assuntos que eu achei importante, principalmente, é claro que várias vezes a gente dá as palestras sobre transplante de sangue de cordão, mas eu tentei resumir assim, quais são os problemas realmente atuais em que a gente tem que focar no transplante de sangue de cordão. Então, a primeira pergunta, por que nós estamos lidando com uma diminuição do número de transplantes? É interessante que os transplantes têm diminuído um pouco nos Estados Unidos, na Europa, em torno aí de 10% a 20%. No Brasil também, eu vi ontem um slide do Bolzas mostrando uma diminuição dos números de transplantes de sangue de cordão no Brasil. Porém, é interessante que na Ásia tem aumentado, e vocês sabem que no Japão, por exemplo, o sangue de cordão é em torno aí de 50% a 60% de todos os transplantes não aparentados, porque no Japão eles não usam sangue periférico, mas medula. Então, eles atualmente preferem até o cordão do que a medula óssea. Então, existem algumas diferenças regionais no uso do transplante de sangue de cordão. Mas o que está acontecendo que a gente tem uma diminuição aí nos últimos 3 a 4 anos em torno de 10% a 20%? Isso, vocês sabem que é fácil a gente poder identificar de uma forma um pouco rude, não rude, mas um pouco grosseira, que quando a gente tem o paciente tem uma indicação de transplante, é claro que a gente vai procurar um idêntico, porém, aí em torno aí de 60% a 70% dos pacientes não vão ter doadores. E a gente pode lançar mão dos chamados doadores alternativos, e é claro que existe aí todas essas possibilidades para poder transplantar esses 70% dos pacientes que não têm doadores. Então, atualmente no Brasil, a gente consegue aí, encontrar um doador que seja 9 em 10 ou 10 em 10, aí em torno de 60% a 70% dos casos. A gente, então, vai lançar mão dos doadores familiares, haploidênticos ou do transplante de sangue de cordão. E é claro que a dúvida é em relação ao qual é o melhor tipo de doador para esses pacientes, em quais situações, quais as doenças, e o que a gente está tentando fazer atualmente é que, provavelmente, para cada doença, para cada paciente que tem uma doença específica, a fonte de células ela não vai ser a mesma, o tipo de mismatch não vai ser o mesmo, a técnica do transplante não vai ser o mesmo. Então, daqui para frente, eu acho que a gente tem que individualizar, na realidade, esses pacientes que vão ser transplantados para que recebam o melhor tratamento possível, dependendo da fonte celular, da técnica de transplante e do grau de compatibilidade HLA. Mas, recentemente, isso foi publicado agora no BMT pelo Grupo Europeu, vocês podem ver que, se nós olhamos o número de transplantes utilizando os doadores e aqui o número de centros transplantadores, vocês podem ver que, em relação aos transplantes halogênicos, existe um aumento dos transplantes não aparentados, né? Os transplantes aparentados, HLA idênticos, eles aí têm um aumento, mas são relativamente estáveis. E aqui a gente vê um aumento nos últimos anos dos transplantes haploidênticos
e uma diminuição dos transplantes de sangue de cordão, uma estabilização do número desses transplantes. E é claro que o número também de centros transplantadores de cordão ele tem diminuído, principalmente aonde? Na Itália, onde que existem vários protocolos de aplo. Na França também alguns centros, porém o que a gente vê, se a gente vai dividir esses centros em centros pediátricos e em centros de adultos, a diminuição é mais nos centros de adultos que nos centros pediátricos. E por que isso? Né? Então, esse é um trabalho recentemente publicado pelo grupo europeu, da Acute Leukemia Working Party e do Eurocord, comparando o transplante aplo. Eu não vou entrar em todos os detalhes, porque isso já foi publicado, eu já apresentei, inclusive, no Brasil. Pacientes recebendo, isso todos adultos, recebendo um cordão ou aplo, e esse aplo aqui são não só a ciclofosfamida pós a infusão, mas também outros tipos de plataformas de aplo, como os aplos realizados na Itália com uma forte imunossupressão, em pacientes com LMA, dependendo do estadio da doença, e como vocês podem ver, não existiu diferença nenhuma se o paciente recebeu um cordão, se o paciente recebeu um transplante aplo idêntico em CR1, em CR2 e doenças avançadas. Aconteceu para os pacientes com LMA. Tá? Então, quer dizer, mesmo, esse é um trabalho que a gente fez, LMA e LLA, e os resultados também foram os mesmos. Opa. Então, quais são as prováveis razões dessa diminuição? A gente pode pensar que o retardo da pega e da constituição imunitária nos adultos levando a uma maior mortalidade. Isso já foi visto ontem, a Mary Itten mostrou o trabalho americano, em que 2 coortes foi seguidos, um com aplo prospectivos e outro com cordão, mostrando que a mortalidade no cordão é maior, a do aplo é menor, porém, você vai ter mais recaída no aplo e menos recaída no cordão, e os resultados vão ser no mesmo. Nessa análise que nós fizemos, nós não vimos isto. Existe essa competição com aplo, e não só o cordão está competindo com o aplo está competindo com o cordão, mas também com os transplantes não aparentados. Já existem trabalhos, inclusive do CBMTR, comparando o aplo com transplantes não aparentados em LMA. Isso foi uma publicação que a gente fez no Blood no ano passado e mais recentemente no JCO em doenças linfóides, mostrando que os resultados mesmo com o transplante não aparentado, os resultados são idênticos. E o que a gente tem visto, principalmente no WMDA, que é a Associação de Registros no mundo todo, que existe uma diminuição discreta do número de transplantes não aparentados também, provavelmente por um aumento dos transplantes haploidênticos. Além disso, né, dos resultados serem iguais, a gente ter menos mortalidade ligada ao transplante, apesar de ter um pouco mais de recaída, os custos são importantes também. Por quê? Porque, por exemplo, em pacientes adultos, a gente vai utilizar duas unidades de cordão, e essas unidades de cordão, claro, que vão custar muito mais do que uma ciclofosfamida pós-transplante. Tanto é que os bancos de sangue de cordão estão preocupados e lançando a campanha Pague 1 e Leve 2. Né? Então, quer dizer, para diminuir, para estimular o uso do transplante de sangue de cordão duplo. A possibilidade de manipulação do enxerto, quer dizer, que é muito mais fácil no aplo, como a gente também já existe a possibilidade de fazer DLI com aplo, né? E a manipulação dessas células, ou infundir células NK, ou infundir células Tregs, né? Então, existe essa possibilidade também de se fazer uma engenharia com uma manipulação do enxerto com o aplo, que não é possível com o cordão, se bem que existem já alguns trabalhos experimentais usando uma terceira parte de cordão para fazer toda a parte de imunoterapia. E é claro que tudo que é novo, que começa, todo mundo quer fazer. É claro que a gente tem que ter uma certa cautela. Desculpa, de vez em quando foge. Uma certa cautela em utilizar uma nova metodologia que a gente não tem um follow-up suficiente para a gente saber. Então, o que eu recomendo, e que eu acho que é importante, é que todos esses pacientes sejam seguidos de uma forma prospectiva, né? Claro que, se possível, dentro de protocolos nacionais, para a gente poder saber o que está acontecendo. Pois bem, porém, o que eu falei,
A experiência com cordão é muito maior, né? A gente já fez vários estudos comparando, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, mostrando que os resultados são comparáveis, né, de transplante de sangue de cordão com a medula óssea e com sangue periférico, né, não aparentado. Existe uma extensa literatura relatando todos os resultados em diversas doenças e comparando, mesmo em diversas doenças, os resultados, né? E é claro que existem, inclusive, alguns países, por exemplo, como a Inglaterra, que são mais conservadores, e o que a gente vê na Inglaterra é que o cordão está aumentando e o haplo está só começando. Por exemplo, em Oxford, quando eu cheguei, a gente fez 2 ou 3 transplantes de haplo lá em Oxford, porque o pessoal fica um pouco receoso em começar uma nova estratégia sem ter os dados bem fundamentados, né? Então, existe uma certa cautela, né, em relação ao que vai acontecer com o maior follow-up dos transplantes haploidênticos. Pois bem, saindo disso, vamos falar um pouco sobre alguns problemas atuais em relação a sempre a questão, será que 2 cordões é melhor do que 1? E o que a gente vai ver que isso também vai estar relacionado com o condicionamento do tipo de que a gente vai usar, se é MAC, se é mieloablativo ou se é condicionamento reduzido. E para responder essa pergunta, existem 2 trabalhos atualmente publicados randomizados, prospectivos, um trabalho do CTN que foi publicado em 2014 pelo John Wagner, em que a hipótese é que, em alguns trabalhos, existia a dúvida se 2 cordões seria melhor do que 1 pela diminuição da recaída. Então, foram feitos 2 trabalhos, um trabalho americano e um trabalho francês, que eu vou mostrar que foi recentemente publicado, em que a ideia é, aumentando a dose das células em crianças, porque é a única população que a gente pode randomizar o grupo. Em adultos é impossível a gente randomizar, porque você vai ter uma unidade, você não vai conseguir 2. Então, será que a gente vai aumentar a sobrevida e diminuir a recaída desses pacientes? Então, eles fizeram o CTN, eu agradeço a Mary Ippen por esses slides. A elegibilidade foi pacientes abaixo de 21 anos, com leucemias agudas e MDS em estados de remissão e não remissão, e em que a gente tinha 2 unidades adequadas de dose, estabelecendo o mínimo de dose seria em torno de 3. Então, esses pacientes, essas crianças receberam 110, receberam 1 unidade, e 110 receberam 2, usando todos um condicionamento de fludarabina, TB e ciclofosfamida, com ciclosporina e MMF. Aqui estão as doses do condicionamento. Então, só para mostrar bem breve, é que existiu um balanceamento entre as 2 populações, já que era randomizado, né? A maioria dos pacientes recebendo para leucemias agudas, ou MDS, em pequena quantidade, e eles estavam, é claro, balanceados para a idade, o sexo, a raça e o performance status e a doença. Em relação ao HLA também não existiu muita diferença, né, porque é claro que a gente está escolhendo os cordões desses pacientes e a gente sabe que depois que aumentou muito o inventório de sangue de cordão, fica muito mais fácil em crianças a gente tentar selecionar o melhor cordão. Porém, é importante relatar que nesse estudo a seleção dos cordões foi baseado em baixa compatibilidade do A e do B, e porém uma alta compatibilidade do DR beta 1, e a gente sabe que principalmente no último ano, essa escolha tem mudado e a gente vai falar um pouco sobre isso. Em relação ao número de células, como se esperar, o dobro de células para os pacientes recebendo, para as crianças recebendo um duplo cordão. E quais são esses resultados? Os resultados mostram na sobrevida global que não houve diferença estatística entre os pacientes recebendo um simples ou um duplo, 71%, 65%. Em relação à pega, que essa era a grande dúvida, aumentando a dose celular, será que a gente vai aumentar a pega? E não existiu nenhuma diferença estatística entre os 2 grupos, porém, interessantemente, o que viu é que o duplo cordão, a pega da plaqueta é inferior à pega da plaqueta do simples cordão. Isso provavelmente, não tem uma explicação muito lógica, mas provavelmente
por essa certa maior, por essa efeito do enxerto contra o enxerto em relação ao HLA e a dificuldade, então, de pegar a plaqueta. Em relação ao GVHD aguda também, existia uma tendência, já que era um estudo randomizado, de uma maior incidência da doença do enxerto contra hospedeira aguda, 3 e 4, não de 2 e 4, mas de 3 e 4, em duplo cordão comparado com simples, e esses, então, foram os resultados do CTN. Mais recentemente, então, o grupo francês, na mesma época, começou a fazer esse estudo, em que foi publicado recentemente no Blood, há 2 meses atrás, em que também randomizamos pacientes para receber um duplo e um simples, e eram pacientes de crianças e jovens adultos. E esses pacientes, 151 pacientes, foram randomizados para um duplo ou para o simples, e no final, 68 receberam um simples e 69 receberam um duplo cordão. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas aqui vocês podem ver também que não existiu muita diferença em relação à compatibilidade HLA, sendo a HLA combinado 5 em 6, 65% no duplo e 53% no simples, e um pouco mais de compatibilidade HLA no simples do que no duplo, como de se esperar, e a dose de células muito parecida com aquela mostrada nos Estados Unidos, aumentando muito o número das células com duplo cordão. E quais foram os resultados? Nesse trabalho francês, a gente usou um endpoint, um desfecho composto, que quer dizer isso, que a gente chamou de transplant failure, quando você tinha uma mortalidade ligada, não relacionada à recaída, a falha da pega e a reconstrução autóloga. Tudo isso na chamada transplant failure. E como vocês podem ver, também não existiu nenhuma diferença estatística em relação ao duplo e ao simples cordão. Em relação à recaída, também sem dados estatísticos, quer dizer, não existiu diferença estatística, o simples cordão 23% e o duplo cordão 17%. Em relação, quando a gente analisa isso, foi uma análise de subgrupo, então a gente tem que ter um pouquinho de cautela vendo esses dados aqui. Quando você separa os pacientes recebendo um tipo de condicionamento, é por isso que eu falei que o condicionamento está ligado aos resultados, não só o enxerto em si, vocês podem ver que naqueles pacientes em que, isso é recaída, que receberam uma TBI como a ciclofosfamida sem ATG, tá? A recaída do simples foi maior do que a recaída do duplo. Porém, naqueles pacientes que receberam, porque nesse trabalho a gente podia fazer 2 tipos de condicionamento, porque os franceses nunca entram em acordo em qual seguir. E, na realidade, então, quando se analisa aqueles pacientes que receberam busulfan, ciclofosfamida e ATG, com ATG não existiu diferença, mas sem ATG existiu uma diferença em relação à recaída. O que quer dizer isso? Para mim, não quer dizer muita coisa, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela quando a gente vai escolher o condicionamento dos pacientes, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque, na realidade, a plataforma do transplante que é importante, quer dizer, o conjunto todo do transplante. Ainda nesse estudo aqui, como vocês podem ver, quais foram as outras diferenças? Nada de diferença em relação à sobrevida, como eu falei, e a sobrevida global e a sobrevida livre de doença. Teve algumas diferenças no estudo, por exemplo, nesse estudo aqui foram só pacientes em remissão da doença, mas vocês podem ver que os resultados foram muito bons. A única diferença mesmo foi maior doença crônica, doença do enxerto contra hospedeiro crônica no duplo cordão comparado com o extenso. Não houve diferença em relação ao GVHD aguda, como foi visto no trabalho europeu. O que a gente pode concluir com isso? Que, apesar de algumas diferenças dos 2 estudos, tanto os desfechos principais, como a sobrevida global e a sobrevida livre de doença, não foi aumentada com o uso do duplo. Tá? No trabalho do CTN, né, todos os desfechos foram semelhantes, exceto a plaqueta, a recuperação da plaqueta, que foi menor com duplo, porém com uma maior incidência da doença de VHD 3 e 4. Já no estudo francês, todos os desfechos foram semelhantes, né,
porém com mais doença do enxerto contra hospedeiro crônica no duplo comparado com o simples e aquele problema da recaída em relação ao condicionamento. E qual que é a conclusão dos dois estudos? É que, é claro que em crianças, quando a gente tem um nível bom de células, esse nível deve ser mantido e só usar o duplo quando a gente não tem um mínimo de células necessário. Então, essa é a conclusão dos dois estudos e são estudos importantes para a gente poder realmente saber qual que é o impacto do duplo cordão, geralmente nos transplantes. E qual que é a relação, então, em adultos, né? Então, em adultos, como eu disse, é impossível a gente fazer estudo randomizado, então a gente tentou, no Eurocode, fazer um estudo retrospectivo. E, por surpresa, quando a gente foi comparar o simples com o duplo, tá? A gente viu que existia uma interação importante com o tipo de condicionamento. E o que quer dizer isso? Quer dizer que aqueles pacientes que recebiam um simples cordão, porém com um condicionamento associando ciclofosfamida e TBI, os resultados eram piores do que aquele paciente que recebia um simples cordão com um condicionamento diferente, que é busulfante, OTEPA e ATG, que dava os mesmos resultados que o duplo cordão. Então, vocês podem ver que, como eu disse, não é só o enxerto que é importante, mas o tipo de condicionamento e o que se aconselha sempre, na realidade, quando se vai fazer um simples cordão, é pelo menos usar fludarabina, que provavelmente isso deve ajudar nos resultados melhores, inclusive um trabalho que vai ser submetido, que vai ser apresentado no ASH, mostrando que isso é informação da Mary Ippen, que provavelmente em crianças o TCF, né, que é a TBI, ciclofosfamida e fludarabina é o melhor condicionamento nesses pacientes e é mais ou menos o que a gente vê também nesse trabalho em adultos, esse é em crianças, esse em adultos. Em relação ao RIC, qual que é o melhor condicionamento? Também mostrando isso, também a gente tem dados do Eurocode, mas aqui é um trabalho já publicado pelo Cláudio, mostrando que quando se usa um duplo com o RIC, né, o TCF, é claro, diminuindo a dose da TBI para 2, ciclofosfamida e fludarabina, é melhor quando comparado com os outros tipos de condicionamento. Então, provavelmente esse deve ser um dos condicionamentos do RIC utilizados com cordão. Porém, na França, a gente fez um trabalho prospectivo usando esse condicionamento e a gente viu uma recaída um pouco maior. Então, atualmente existem grupos adicionando a esse condicionamento também tiotepa em torno de 5 a 10 miligramas por quilo, quer dizer, um condicionamento RIC um pouco mais intensificado. Pois bem, então a gente pode concluir que a gente vai usar duplo só quando a gente não tem um único cordão, que os condicionamentos são importantes, né, principalmente o uso da fludarabina associado a algum tipo de condicionamento, TBI 12 ou 13 para o mieloablativo e TBI 2 ou 4 para o condicionamento reduzido. E a última questão atualmente que a gente tem que perguntar, como selecionar o simples e o duplo com os dados atuais que a gente tem mostrado vários estudos em relação a alguns fatores genéticos do cordão. Esses são, aqui é 2015, são todas as recomendações que o Eurocode faz, não vou entrar em todas. A principal que a gente sempre deve procurar anticorpos contra o HLA no paciente e depois selecionar baseado na dose celular, no HLA, no tipo de doença, se é maligna ou não maligna, que isso também vai influenciar. A gente tenta fazer o menos de incompatibilidade HLA nos doentes com doenças não malignas e outras considerações que devem ser levadas em consideração, como a acreditação dos bancos e também o estado do NIMA, do KIR, e a gente vai entrar um pouco mais de detalhe. Em relação ao HLA, até então, até alguns anos atrás, a gente escolhia o cordão baseado só na baixa resolução de A e B e de alta resolução de HL1, de DR-beta1. Então, mais recentemente, o Eurocode junto com o CBMTR, nós fizemos um trabalho em que a gente conseguiu retrospectivamente tipar em torno de 1.500 pacientes e cordões, e o que a gente viu que quando a gente usava um cordão 4 em 6, somente 10% era 6 em 8. É claro que aqui era A, B, C e DR-beta1 em alta resolução. Aqueles pacientes que recebiam cordão 5 e 6, a maioria era 6 em 8 ou 7 em 8, e como de esperar, aqueles que recebiam cordão 6 em 6, a maioria era, 54% era
8 em 8. E o impacto disso na mortalidade do transplante, vocês podem ver que, aumentando o nível de incompatibilidade, a gente vai aumentar a mortalidade, principalmente naqueles casos de 3 e 8 e 4 em 8, em torno de 40%, e aqueles que recebiam um cordão mais compatível, seria a mortalidade bem menor. É claro que, nesse trabalho, 15% só eram pacientes adultos. Por isso que a gente usava só o simples. Aqui é só simples cordão. E qual que é a relação da dose celular com o HLA? Então, como vocês podem ver, existia uma forte interação. Por exemplo, aqueles pacientes que recebiam menos de 3 vezes 10 a 7, vocês podem ver que a mortalidade, independente do HLA, ela está elevada em torno de mais de 30% a 40%. Tá? Então, a primeira mensagem é sempre escolher um cordão acima de 3. Tá? É claro que quando você infundir, ele vai diminuir um pouquinho, mas sempre escolher um cordão acima de 3. Quando se tem mais incompatibilidade de HLA, você tem que aumentar mais a dose celular. Então, se você tem um cordão que seja 5 em 8 e um 4 em 8, você vai ter que aumentar para mais de 5. Então, este é uma mensagem importante quando se vai escolher o cordão. Então, com esses novos dados, vocês têm que ter uma expertise em selecionar cordão. Por exemplo, na Inglaterra, atualmente, todo centro que vai fazer transplante de sangue de cordão passa por uma comissão que vai ajudar os centros a escolher o cordão. Então, por exemplo, cada caso é enviado para uma comissão de expert e cada um vai dar a opinião de qual que é o cordão melhor, para vocês verem o grau de complexidade que está a escolha do cordão. E eu acho que isso é uma coisa bem interessante para ser feito. Eu faço parte dessa comissão e é claro que, às vezes, existem discordâncias, né? Então aí fica complicado saber qual é o melhor cordão, justamente por essa dificuldade de não ter todos os dados necessários. E aí, baseado nisso, né, isso daqui é baseado nesse trabalho, é claro que a gente tem que evitar o 3 em 8, já que os resultados são mais de 40% de mortalidade, e quando você vai fazer um 5 em 8 ou 4 em 8, aumentar a dose celular, né, e é claro que os resultados são melhores com 7 em 8, e quando você não tem essa dose necessária, você pode lançar mão do duplo, é claro, da possibilidade de fazer haplotransplante. Quais são esses fatores genéticos? Esse é um trabalho que a gente acabou de publicar, também em colaboração com o CIBMTR, em que a gente perguntou o KIR é importante ou não, já que a gente sabe que o KIR é importante nos transplantes não aparentados, se bem que existem várias controvérsias. E o que a gente mostrou nesse trabalho é que, é claro que nesse trabalho a gente usou a alta resolução de A, B, C e DR-beta1. O que a gente viu é que aqueles pacientes que com LMA, LLA a gente não encontrou nada, com LMA, que iriam receber um cordão de 3 a 5 em 8, era importante fazer o KIR ser compatível. Então, vocês podem ver que os resultados do KIR incompatível naqueles pacientes que recebiam HLA de 3 a 5, tá, eram inferiores àqueles pacientes que recebiam um cordão compatível com o KIR. Então, qual que é a mensagem? Quando você tem um paciente com LMA e que você tem a alta resolução de HLA, você vai dar preferência àqueles pacientes que têm um KIR compatível. Pois bem, esse é um estudo genético. Outro estudo genético que foi feito, isso pelo Renato, e que foi a tese dele, lá em Paris, foi em relação a quais os outros fatores genéticos, os polimorfismos genéticos, que vão influenciar também os resultados do transplante. Esse trabalho é um trabalho retrospectivo, de 94 a 2010, onde que foi possível avaliar mais de 851 pacientes, recebendo um simples cordão. E o que a gente viu em mais de 8 genes candidatos que a gente analisou, que o CTLA4, o genótipo do CTLA4 era importante também para os resultados. Como vocês podem ver, aqueles pacientes que recebiam um cordão que era GG, tá? No genótipo do CTLA4, a mortalidade dele era quase 50%, comparado com aqueles que recebiam um cordão com outro genótipo. E isso refletiu principalmente na sobrevida livre de doenças. Vocês podem ver que a diferença é enorme, aí, de 33% até 47% para aqueles que recebiam um cordão AA. Então, será que isso é importante, a gente avaliar os cordões, sabendo que o preço atualmente, vocês podem questionar, mas o preço de fazer todos os cordões, isso é muito? Não, é bem pouco, e atualmente eu acho que está avaliado em 4 a 5 pounds, que dá, pelo menos na Inglaterra, que dá em torno aí de
20 a 30 reais. Né? Quer dizer, então, quando vocês têm muitas opções e que a gente não sabe o que fazer, será que isso vale a pena? E esse trabalho foi submetido para publicação e a gente está fazendo as revisões. Então, quais são, na realidade, as mudanças em relação à escolha do cordão? Atualmente, é claro que a alta resolução é importante, então, quando vocês têm, principalmente naqueles casos de 4 em 6, quando vocês têm muitas unidades 4 em 6, vale a pena fazer alta resolução do HLA, adaptar para a doença, tudo a mesma coisa, e as outras considerações, o KIR deve ser compatível para os pacientes com LMA quando for 3 em 8, o CTLA4 melhor quando o genótipo é AA ou AG, e outros polimorfismos genéticos a gente não sabe, né? E o NIMA ainda é uma certa controvérsia, alguns bancos têm o NIMA, outros bancos não têm o NIMA. Pois bem, isso é para a escolha do cordão simples. E quais são os critérios para a escolha do cordão duplo? Né? Quer dizer, existe um nível de célula, existe uma compatibilidade HLA, e isso existem pouquíssimos trabalhos publicados. A gente fez um trabalho com aproximadamente quase 1000 pacientes, né, em que a gente detectou que quando se tem um duplo cordão, tá, você tem que somar as duas, a célula CD34, vocês podem ver que os resultados são melhores quando a mediana em torno de 1,87 até 2, quer dizer, tem que ser superior a 1,8 vezes 10 a 5 células CD34 por quilo, adicionando os 2 cordões. Tá? E, em termos de células, a soma dos 2 cordões nucleadas total deve ser superior a 3,5. Tá? Então, são trabalhos recentes que, na realidade, até então a gente só sabia o nível mínimo do simples, e aqui a gente consegue detectar já um número mínimo também para os duplos, que é mais ou menos o que a gente tem no simples, o que é muito interessante. Em relação a outros fatores, o HLA, né, coisa que a gente ainda não tinha muita noção, que mesmo quando você tem pelo menos 2 unidades que sejam 4 em 6, isso daqui é das 2 unidades, mesmo uma unidade que seja 5 e 6, com uma outra unidade que é 4 e 6, ela é considerada como 4 em 6. Então, nesses 6 e 6 e 5 e 6, são todas as unidades que sejam 6 em 6 ou 5 e 6, a partir do momento que você tem uma das unidades que é 4 e 6, essa mortalidade vai subir para 43%. E, além disso, um outro fator muito interessante que a gente descobriu é a compatibilidade ABO. Então, vocês podem ver que quando... quer dizer, essa daqui é a HLA, desculpa, é o mesmo trabalho, mas a ABO mostrando que quando você tem 2 cordões que são completamente ABO compatíveis, a probabilidade de sobrevida sobe para 57%, e todos os outros maiores ou menores, aí vão ficar abaixo disso. Então, como vocês podem ver aqui, são todas as combinações possíveis de menor e de maior dos 2 cordões. Então, quais são as recomendações atuais para a escolha do cordão, do duplo cordão? As células CD34 tem que estar superior a 1,8 e a célula nucleada total superior a 3,5. Vocês têm que tentar combinar as unidades que sejam ABO compatíveis e com menos disparidade HLA, e as outras considerações que já foram publicadas, isso daqui principalmente pelo grupo da Juliette Barker, é que a acreditação dos bancos também é importante, como a viabilidade da célula CD34. Então, gostaria de terminar e agradecer a todos os centros transplantadores na Europa, a Mary Ippian por ter me fornecido alguns slides, e, é claro, a professora Gluckman, a Analisa, por estarem ativos ainda no registro. Obrigado.